saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nesta noite. Mais uma vez nós estamos aqui porque até aqui o Senhor, o nosso Deus, Ele nos permitiu chegar, Ele nos sustentou. A gente vai ler Salmos 126, que é a oração pedindo prosperidade. Canção de peregrinos, né? Nós não somos daqui, mas nós estamos aqui de passagem para cumprir o propósito, para viver as maravilhas que Deus sonhou para que nós pudéssemos viver aqui nessa terra. Diz assim: quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando, como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. É isso que o Senhor quer para nós, que por mais que estejamos passando por momentos difíceis, a gente chegou até aqui. O Senhor, Ele tem nos ajudado a semear e no tempo certo nós vamos colher, mas que possamos permanecer louvando, adorando, engrandecendo com esperança ao nosso Deus. Oremos para entregarmos esse culto nas mãos do Senhor. Se una você na sua casa, separe esse momento para elevar os teus pensamentos, o teu coração a Deus. Aleluia. Senhor, muito obrigado, Pai, porque a Tua presença é real em nossas vidas e podemos percebê-las diariamente, Pai, nos detalhes, nas pequenas coisas que o Senhor tem feito por nós. Obrigada porque até aqui o Senhor nos sustentou. Pai, nesta noite eu te peço que o Senhor tome este momento de adoração, que o Senhor sinta prazer, sinta alegria com a nossa adoração a Ti, que é muito pequeno diante de tudo que o Senhor faz por nós, mas nós fomos feitos para Te adorar, Pai. Estamos aqui esta noite. Conduza este culto, Senhor, fala no coração da Tua igreja, no coração daqueles que precisam ouvir uma palavra. Obrigada porque o Senhor é fiel, porque o Senhor não nos deixa, porque o Senhor nos sustenta e nos ama. Nós Te louvamos, Te engrandecemos e dizemos que somente Tu és santo e digno de ser adorado para todo, sempre. Amém. Aleluia.
tocar e encher o teu coração. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Deixa esse rio passar no teu coração e te renovar. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, que flui do teu grande amor. Que águas são essas? Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde ele passar,
Obrigada, Senhor, porque em Ti encontramos vida, porque em Ti encontramos uma água que nunca mais nos deixará sentir sede. Obrigada porque o Senhor não nos deixa, porque o Senhor não nos abandona. Aleluia. Senhor, ainda que os nossos olhos não possam contemplar os Teus milagres, a resposta, pela fé, Senhor, nós enxergamos, Pai, o Teu milagre. Pela fé nós enxergamos, Senhor, a colheita. Nós confiamos em Ti. O Senhor é o nosso escudo, Pai. Renova as nossas forças, as nossas esperanças. O Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a nossa força, o nosso sustento.
nossa força, é o nosso sustento. E ainda, Pai, que tudo no momento diga ao contrário. O Senhor é o motivo da nossa alegria. Ainda que palavras venham com palavras contrárias, notícias ruins, o Senhor é o motivo da nossa alegria. Porque nós amamos, Pai, te servir, porque nós amamos poder te conhecer, poder contemplar a tua face. E é isso que nos mantém de pé, Pai. A tua presença em nossas vidas, independentemente do momento que estejamos passando. Nós nos alegraremos em ti. Nós nos alegraremos contigo. Aleluia.
Obrigada, Senhor, por esse momento maravilhoso. Nós entregamos a Ti todo louvor e toda adoração. Amém. Boa noite, paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, na sua casa, seus familiares. Espero que todos estejam bem, guardados pelo Senhor. Depois desse momento maravilhoso de adoração, eu quero compartilhar com vocês o texto do livro do profeta Jeremias, capítulo 18, Jeremias 18, do verso 1 ao 6. O vaso do oleiro. Jeremias 18, do 1 ao 6. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós? Veio então a você nessa noite, né? Ao seu coração, dizendo o Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, eu peço nesta noite, pela tua infinita misericórdia, porque o Senhor é misericordioso, bondoso, amoroso, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco, que o Senhor transmita aos nossos corações as tuas verdades, Pai. Em nome de Jesus. Amém. O ano de 598 a.C., só para você se localizar nesse texto, Nabucodonosor envia uma expedição a Jerusalém, o rei é deportado, e alguns profissionais, a elite da população, o artesão de ferro, o fabricante de armas, o cerco se prolonga, cresce, os recursos começam a escassear-se, a fome começa a chegar. É um tempo difícil para Jerusalém. Jeremias, ele está dizendo que o anúncio é de castigo e que compete ao povo, então, arrependimento. Ele é partidário da rendição e, às vezes, acusado de uma forma injusta por conta disso, no sentido de que a saída é o arrependimento. A saída é rever a vida. A saída é pensar se não estamos numa fase para rever o nosso comportamento. Será que Jeremias não tem uma mensagem para nós nesses dias? Será que Jeremias não está falando contigo? Esse tempo de pandemia agora já está acabando o isolamento social. Primeira semana de agosto, vamos retornar gradativamente com os nossos cultos. Será que nós observamos, olhamos para esse tempo como um tempo de conversão, de rever a vida, de olhar o nosso comportamento,
Parece que estávamos vivendo num cenário de guerra. Em algum momento do isolamento, você olhava e as ruas estavam vazias. Eu precisei me deslocar do Rio de Janeiro e no trajeto encontrei, num trajeto de 170 quilômetros, eu encontrei com pouquíssimos carros na estrada. Então a gente poderia pensar também a você, que olha para a sua vida, que olha para a sua casa, o cerco se prolonga, né? E olha nesse sentido de ver uma imagem como se tudo estivesse destruído. Olhar para a sua vida e pensar que tudo está destruído, que os recursos chegaram ao fim, de que a fome começa a assolar. É o contexto de Jeremias. É o momento que ele está experimentando. E ele faz desse momento uma oportunidade. Deus o leva e ele vai ouvir a mensagem de Deus e toma disso e aproveita para enviar a sua mensagem. Em momentos como esse, de que a casa parece que está em pedaços. Quem já foi numa obra? Quem já esteve numa obra? Casa deteriorada, destruída. Você olha para aquela parede e pensa, era desse jeito, será que vai voltar ao normal? Será que minha casa será reconstruída? Essa parede vai realmente ficar bonita olhando o estrago? Esses momentos de ruínas, esse momento de dificuldade, esse momento que Jeremias está experimentando e deseja transmitir a nós, é sim uma etapa que pode proporcionar a quem deseja ler o texto e aprender com ele, pode proporcionar mudanças profundas, quando a vida fica aos pedaços, e nós podemos pensar nesse momento, você pode pensar, e eu espero que nesses 4 meses de isolamento você tenha feito essa reflexão, e pensar, que fundamentos sustentaram a minha vida? Que fundamentos eu apoiei a minha vida e a minha história? Então, você é uma pessoa feliz, se aproveitou um momento como este para avaliar os significados que você deu à sua vida, que você deu à sua história, que você deu à sua experiência com Deus, o significado que nós damos até o próprio Deus e a nossa espiritualidade. Se você fez isso nesses 4 meses, você é uma pessoa feliz. Significado que damos às pessoas, aquelas que estiveram ao nosso lado, aos amigos, à família. Se você aproveitou esse momento, você é uma pessoa feliz. Sombras que a gente precisa olhar, apreciar. Elas não revelam às vezes com tanta fisionomia, mas elas nos ajudam a ler a vida, as placas, os sinais. Se você utilizou esse tempo para isso, se você olhou para o Brasil, para o mundo e pensou, poxa, a gente vai voltar ao normal? Vai. Jeremias está dizendo para nós, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro? Jeremias também viveu, experimentou as dores do seu povo, que questionavam a todo tempo, será possível retomar? Revisitar as minhas sombras, revisitar a minha vida, revisitar a minha história. Se você fez desses 4 meses um retiro para reavaliar isso, você é uma pessoa feliz. Reavaliou os seus instintos, reavaliou as suas posições, reavaliou o seu comportamento, o seu modo de agir, os seus excessos. Olhou para a bagagem que você carrega dos seus pais, da sua família. E isso tudo fez com que você se tornasse aquilo que você é hoje. Mas esses 4 meses, ou esse isolamento, se você ainda não fez isso, ainda há tempo. Ainda há tempo para você fazer revisitar
estamos ou vivemos um tempo de reforma pessoal. Eu posso te dizer que você revisitou as suas sombras, percorreu a sua memória e fez essa reforma pessoal, como Jeremias fez, levado por Deus para rever esses caminhos, essas opções. Você é uma pessoa feliz, mesmo com isolamento, porque a gente às vezes se comporta de uma maneira estranha. A gente às vezes acha que tem um fogo na mão, né? Nas mãos, e que a gente com esse fogo nas mãos, igual a mitologia grega dizia, a gente acha que pode mudar as pessoas. A gente acha que tem o controle de tudo, que domina. Então a gente tem o pensamento de que podemos transformar as coisas, podemos transformar as pessoas, e esse isolamento mostrou que não é bem assim. A gente às vezes tem uma crença de que acha que pode cuidar sozinho de si mesmo. Uma crença de que acha que pode controlar tudo. Esse isolamento social com certeza te mostrou que você não pode controlar tudo. De que você não administra as coisas do seu jeito. Esse isolamento mostrou que nós, às vezes, queremos moldar a vida do nosso jeito. Mas tinha um vírus que circulava e está aí ainda, né? Que disse, e você não ouviu, ele é invisível, e ele falou para você, fique em casa. Porque a gente não pode moldar a vida. Como Jeremias era o cerco de Nabucodonosor, e era a destruição de Jerusalém, que ele pôde reavaliar a vida e mandar uma mensagem aos seus contemporâneos. A gente acha que com essa capacidade que temos, com esse fogo que a gente acha que tem nas mãos, temos a capacidade de transformar as pessoas. A tentação que às vezes temos de que tudo se resolve do meu jeito. Você usou esses 4 meses para reavaliar que não é bem assim. Que tudo eu resolvo da minha maneira, com o meu poder. A tentação que temos de querer mudar as pessoas. Avalie. Se você não fez isso nesses 4 meses, avalie o que há ainda na sua vida, nesses escombros da sua casa, o que precisa ser transformado. Hoje é um sermão para desconstruir. Para você se colocar no lugar de Jeremias, mas você não é o Jeremias, você é o vaso. E que ele faz desse momento lúdico para Deus mandar uma mensagem, para eu pensar de outra maneira, contar a minha história e pensar, né? Às vezes somos interessados demais na nossa vida, e com desinteresse aos que estão à nossa volta, porque queremos satisfazer os nossos desejos, as nossas vontades, queremos uma viagem de satisfação pessoal. É tempo de desconstrução, foi um tempo de desconstrução, e ainda é possível fazer isso, e essa oportunidade que a vida talvez tenha nos dado, para a gente pensar nas escolhas, pensar na maneira como queremos conduzir tudo, determinar sobre alguém, olhar para si, deixar um pouco essa aventura egoísta que a gente vivia, que a gente conduzia de qualquer maneira, só pensando na sua própria convicção, nas suas verdades, e que isso às vezes quebra. Como um vaso que quebra, lembrei-me agora, como um vaso que quebrou lá na minha casa 15 dias atrás, quebra. Ele está lá, esperando uma cola potente para tentar recompor, e vai ficar aquele monte de traço lá da cola, mas a gente vai restaurar. É momento para isso, de parar de culpar os outros, por uma viagem que você deseja fazer na vida de alguém, para que ela se submeta à sua vontade. Desconstruir isso tudo pode ser uma bênção.
Você fez esses 4 meses? Oportunidade para isso? Você ouviu a voz de Deus que falou contigo: ei, desce, dispõe-te, desce lá, eu vou falar com você. E aí quando você chega e você desce a casa do olheiro, e estava lá, ele entrega as obras e quebrou o vaso, partiu na mão dele, se estragou, e daquilo ele tornou a fazer outro. Pense nesse processo de desconstrução, de ser quebrado, de ser moído, e lembre-se sempre de que isso é maravilhoso, quando a gente aceita esse processo, deixar um pouco, se levar por conta disso e aprender com esses momentos. A primeira verdade desse texto, e uma verdade para você: onde foi que o vaso quebrou? Na mão do oleiro, minha irmã, meu irmão. O vaso se partiu na mão do oleiro. E você que me ouve nessa noite, tem alguma dúvida da competência do oleiro? Aonde estavam os seus fundamentos de fé sobre Deus nesses 4 meses? Você teve alguma dúvida da competência do oleiro? Porque logo, se o vaso quebrou, é porque não está pronto. E precisa ser refeito. E se ele quebrou, ele não pode então para a próxima etapa. Se ele quebrou, ele não pode ir para a pintura, ele não pode ir para aquele reparo final. Ele não pode, porque ele quer modelá-lo com a sua palavra, com a sua vontade. Ele não força, ele não determina, ele vai agindo na nossa história. Então acredite na competência do olheiro. O pior é quando os vasos se quebram na nossa mão, como quebrou lá de casa. Por que eles se quebram na nossa mão? Por decisão nossa, pelas nossas maneiras, por falta de cuidado, por falta de atenção, por falta de habilidade. Porque enjoamos também, né? Não quebra? Nossa displicência, porque não queremos mais. Os vasos quebram porque descartamos. Pior é que alguns vasos se quebram nas nossas mãos porque nos sentimos suficientemente competentes para conduzir a própria história, para conduzir a própria vida, porque nos sentimos assim, e aí os vasos quebram, mas aí quebram nas nossas mãos, pelas decisões que tomamos, pela falta de precipitação, pelo julgamento precipitado. O vaso diz o seguinte: eu quero quebrar, é na mão do oleiro. Se for para quebrar, se for para ser quebrado, quero quebrar nas mãos do olheiro. Pior é quebrar fora das mãos dele. Ele me refaz. O olheiro, ele não desiste da tarefa. Está sempre empenhado, está sempre pronto. Esse olheiro, quando você tem a consciência de que você está sendo quebrado nas mãos dele, ele vai reconstruir, ele vai refazer. Ele, Deus, é que faz uso de todas as coisas. Somos como uma estrela do mar, e se a gente fica longe da água, a gente começa a secar. Mas se estamos vivos, começa a nos arrastar de novo, para próximo, para perto dele, para recuperar a vida. Vasos na mão do oleiro têm uma garantia que serão restaurados. Importa você saber nessa noite aonde você está, em que mãos, nas suas ou na do oleiro. A função do vaso, lembrar da tua função. E tenha certeza de uma coisa: você não sairá da oficina, né? Você não sairá desse momento do mesmo jeito. Porque um vaso, ele não existe para a sua própria beleza de vaso, para ficar ali aparecendo, mas para tesouros que ele guarda dentro. Então,
ao invés de você ficar aí se perguntando, ao invés de você ficar perguntando a Deus o que vai fazer como oleiro, está na hora de perguntar qual o meu papel de vaso. Porque quantas pessoas não ficam assim: ei, o que o senhor vai fazer da minha vida? Ah, pastor, eu preciso de uma resposta de Deus. Não é assim que as pessoas ficam? Ah, pastor, ora porque eu preciso de uma mensagem. Ah, eu quero saber de Deus o que Ele vai fazer agora. Não é essa a pergunta correta é: qual o meu papel de vaso? Qual a minha tarefa? Quer saber? Vou te falar. Você que fica questionando Deus, como é que vai ser, o que você vai fazer, que horas que vai acontecer, manda alguém me ligar, não. Qual é o meu papel? Eu vou te responder. Qual é a ordem da parábola? Dispõe-te. Verso 2. Dispõe-te. Fala em disposição. Fala em se colocar de pé. Então, ei, você aí que eu preguei semana passada sobre Jairo, né? Levanta-te, sacode a poeira, dá a volta por cima, dispõe-te, essa é a tua função, se dispor. Feliz uma pessoa que ouve isso e se dispõe e que é quebrado pelo oleiro. Felizes são esses, lembra de Mateus 5, das bem-aventuranças? Felizes são esses que perderam tudo e que se dispõem para ouvir o oleiro e saber o que ele deseja fazer. Felizes são essas pessoas que entenderam que não são os donos da verdade. E quem sabe que não é dono da verdade é uma pessoa que não é tão possessiva, ela é flexível, ela acolhe o contraditório, ela só sabe, mas o que ela sabe é parcial, ela está sempre aberta a aprender. É uma pessoa feliz, que foi quebrada pela vida e é humilde. O que essa pessoa tem para me dizer? Sabe que não é dono de tudo, não é dono da verdade. Uma pessoa que vive como um oleiro, um vaso que foi quebrado nas mãos do oleiro, ela descomplica a vida, ela leva a vida com simplicidade. Ela sabe de uma coisa, ela tem limites, e ela conhece os seus limites, ela conhece as suas verdades, mas que essas verdades podem ser modificadas quando eu encontro alguém que me diz algo especial e eu posso acolher aquilo. Aproveite esse momento. Se você está sendo quebrado, amassado, porque pessoas que foram quebradas e amassadas pelo oleiro, elas têm o que está lá escrito em Gálatas 5, elas têm autocontrole, elas têm domínio próprio, não explodem, não gritam, não bate pezinho, né? Não faz beicinho quando é contrariada. Tem disciplina. Só quem foi quebrado pelo oleiro vive isso. Tem uma disciplina, mas não é uma disciplina forçada, externa, para aparecer, mas é do coração, de humildade, é manso, como Jesus, porque são aqueles que amansaram a fera que há dentro de si. E quando amansamos a fera que há dentro de nós, é domínio próprio. Eu sei da minha capacidade. Eu poderia ir lá e, apertar com força fulano. Mas eu domino a fera que há em mim. Eu abro mão do poder, do controle para amar, para servir. Esses foram quebrados pelo oleiro. Abre mão da força em prol dos seus objetivos, dos seus interesses. Por quê? Porque foi quebrado pelo oleiro. Então tem a alma apaziguada, tem paz, tem tranquilidade interior. Agradeça. Se você experimentou nesse tempo o valor do fracasso. Porque foi um tempo a gente aprender isso, né? O valor do fracasso. Não adianta falar que vírus vai sair, porque se ele quiser vir, se você não se cuidar, não preservar e preservar as pessoas, porque a maior grandeza do Evangelho é essa, né? Não se preocupar com a minha própria vida, mas me preocupar com o próximo. E quando eu uso máscara, quando eu me preservo, eu estou pensando no próximo. Eu estou muito preocupado se eu vou pegar ou não pegar, eu estou preocupado em não transmitir.
Essa é uma pessoa que experimentou isso, passou pela mão do oleiro, falou do fracasso. Entendemos nesses 4 meses que não podemos tudo, que não determinamos as coisas. E aprendemos que crises e perdas, como Jeremias, fazem parte da existência humana, dessa oscilação, e pode acontecer na família, no trabalho, na igreja. Então, quando fracassamos, parece que o mundo desaba sobre nós, que está tudo ruim, e vemos diante de nós 2 possibilidades: admitir e aceitar a nossa limitação, olhar para o oleiro e aquele vaso quebrado e admitir, aceitar, sou limitado. É claro que a vida às vezes vai te convidar ou vai te obrigar a transpor os seus limites, mas você precisa conhecê-los. E aí, quando a gente admite e aceita as nossas limitações, nós nos rendemos diante do Senhor. Agora, se você insiste em negar, em esconder, em fugir das tuas tristezas, nos vícios, no ativismo, no ressentimento, era melhor enfrentar, reconhecer os limites. E quando aceitamos esse conceito de fracasso, olha, desce lá a casa do oleiro, e o vaso estava nas mãos dele e quebrou, e partiu. Quando nós aceitamos isso, inicia-se um processo de retomada da vida, de recompor-se. Sabe o que é o significado disso? O oleiro está trabalhando. Se eu quebrei, parti nas mãos dele, e eu consegui admitir e aceitar os meus fracassos, e aceitar que eu me parti, que eu quebrei, que eu fui à falência, que eu fracassei, quando eu aceito isso, é sinal de que o oleiro está trabalhando. Então, aproveite esse momento para uma coisa maravilhosa: chorar. Bem-aventurados os que choram. Felizes os que choram. Em momentos dessa reforma pessoal que nós passamos, uma ótima coisa a fazer é isso: chorar. Felizes os que se expressam, que passam por uma destruição, que passam por um fracasso e choram, e conseguem expressar as suas emoções, e porque o choro é o coração falando, e quem não chora perdeu a capacidade do coração sentir. Agora, se o choro é engolido, bloqueado, pode virar ressentimento. Então aproveite esse momento para chorar. Ao contrário, se as lágrimas são derramadas, choradas, nos desmoronamos ali, acolhidos por Deus, humilhados pelo Senhor. Se não choramos, geramos ressentimento e começamos a querer manipular as pessoas, manipular o nosso sentimento. O que Jeremias fez? O que o profeta fez? Jeremias nos ensina: contato com as suas dores. Se ele está vendo o país, a cidade destruída, se ele está vendo uma cidade sem recurso, se a fome começa a chegar, Jeremias é convocado por Deus: dispõe-te, vá à casa do oleiro, lá eu falarei contigo. O crente ultimamente está ansioso, Fala agora. Não. Pode falar em qualquer lugar. Dispõe-te. E quando a gente começa a se dispor, vocês perceberam isso? Quando você começa a se dispor, as coisas começam a acontecer. Aí você começa a concatenar. Espera aí, porque eu me coloquei de pé. Dispõe-te, desce lá, eu vou falar contigo. O que o profeta faz? O profeta, ele está percebendo as dores do seu povo, e ele vai, com esse gesto, fazer contato com essas ansiedades do povo, com essas angústias. Esse profeta chora pelo povo desviado e sofredor. Por isso, meu irmão, minha irmã, você quer conhecer um profeta? Quer conhecer um profeta? Não é aquele que fica descobrindo o seu futuro, porque isso não é profecia. Profeta é aquele que chora com o povo, que sente as dores do povo. O profeta é aquele que inclui na sua vida os dramas da sua cidade.
Esse é o profeta. Quando você estuda o profeta Jeremias, você aprende uma coisa: a não negar as tuas tristezas, a não negar o teu desânimo. E se negamos as nossas tristezas, a gente nunca vai experimentar cura. Por isso precisamos expressar nossas tristezas, nossas angústias, porque quando nós expressamos, aí sim somos consolados e libertos. Por isso Deus fala com ele: dispõe-te, lá eu vou falar contigo. Só esse processo pedagógico de começar a caminhar e começar a pensar: opa, o que Deus está falando? Aí você começa a averiguar os contextos. Então será preciso expressar a nossa tristeza para Deus, diante de Deus, para Ele falar conosco, para sermos consolados. Não aceite aquela frase: não chore. Pelo contrário, chore. Chore. A vida às vezes é feita disso, né? Muita indignação e pouco choro. É muita murmuração e pouco choro. A igreja é muita cantoria. Cantar é bom, mas não a nossa, né? Mas é o que a gente vê no cenário brasileiro. É muita cantoria e pouco choro. É muita cantoria e pouco clamor. É muita convicção que a gente anda vendo. É muita verdade inabalável e pouco consolo. O profeta Jeremias nos ensina isso. Aproxima-te das tuas tristezas. Chore. Feliz é uma pessoa que encontrou um amigo para chorar junto. Botar o ombro no outro e falar: vamos chorar. Se você resiste a isso, você atrapalha a transformação, você atrapalha o processo, você atrasa a viagem, como eu faço naquele sermão de Números, né? Se você resiste a isso, você atrasa a viagem. Então, não resista à mão do oleiro, não resista. Talvez você está pensando aí agora, aquela frase do clichê popular: pastor, vaso ruim não quebra. Não quebra? Vaso ruim quebra sim. Deus tem muito para fazer na sua vida, Deus tem muito para fazer na sua família, Deus tem muito para fazer na tua história, mas isso tem a ver com Deus e com você. Porque se Jeremias fica lá: não vou descer nada não, se o senhor quiser só faça, dispõe-te. Isso tem a ver com Deus, mas tem a ver contigo. O pior é quando a gente fica falando: vaso ruim não quebra, eu estou com um aqui na minha casa. Talvez o vaso seja você. Porque senão Deus poderia ter falado: ei, Jeremias, pega a tua irmã. Eu estou falando Jeremias de irmã, tá? Pega a tua irmã, que é o vaso ruim. Não, desce, Jeremias, você. Olha para a tua vida. Deus contigo deseja fazer essa parceria. Isaías 42 disse uma coisa: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fomega. Em verdade, promulgará o seu direito, não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o teu direito. Sabe o que Isaías está dizendo? Há um Deus que refaz a tua vida, há um Deus que refaz a tua história, há um Deus que gera transformação na nossa família. Há um Deus na nossa vida que não pisa o caniço, nem apaga a torcida que fomega. Ele está lá soprando e em breve a transformação chegará. Não se esqueça, você tem um oleiro amoroso e bondoso. Esse oleiro não dá um bico na roda quando o projeto sai ruim, ou esse oleiro não dá um bico na roda quando o vaso quebra. O nosso oleiro recria vasos, o nosso oleiro refaz vasos. As tempestades, essa pandemia, eu tenho certeza, é triunfo dele sobre a tua vida, se você aproveitou a oportunidade para se refazer, para se revisitar. Então, Deus não descarta, Deus refaz. Vou chamá-los aqui para a gente já cantar um cântico. O Deus que nós servimos não descarta, refaz. Não tenha medo de cantar: eu quero ser um vaso novo, mas
queira cantar Eu Quero Ser um Vaso Novo, e se abra a isso. Se você está no momento da casa arrebentada, aproveite e melhore, dispõe-te. Não culpe o oleiro, você está nas mãos certas. Na hora de pensar nesse tempo, você vai pensar que fundamentos da sua vida, como é o teu relacionamento com esse oleiro. Quem faz isso traz à memória o que pode dar esperança. Vamos cantar um pouco e depois a gente ora. Desejo do meu coração.
Coloque a mão sobre teu coração. Santo Espírito, és bem-vindo. Abrace essa irmã, esse irmão, essa que entendeu o valor de reconhecer uma etapa difícil, de revisitar os fracassos, fazer como o profeta, ter contato com as dores e dali se recuperar. Aprender com a perda, com o momento difícil, para crescer, para entender que não dominamos nada, que não determinamos nada, muito pelo contrário, precisamos nos curvar diante do Senhor, porque estamos nas mãos certas. O nosso oleiro é competente. Felizes aqueles que foram quebrados por Ele e aproveitaram esse momento para mudar, para pensar nos valores que deu a vida, as pessoas, o valor que deu a Deus, os fundamentos que dão a fé, para que possam seguir em frente, com disposição, se levantar. E o Senhor há de refazer, o Senhor há de restaurar. Pense, meu irmão, minha irmã, se ainda não aconteceu, porque não estamos prontos para a próxima etapa. Seremos quebrados na mão do oleiro, restaurados por Ele, até o momento que estivermos prontos para a pintura, para o retoque final. Para Jeremias, estamos em processo de aperfeiçoamento, de constante mudança, de aprendizado. Mas agradeça, porque você está nas mãos certas, você está nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos receber a bênção, lembrando, que a gente está com uma previsão de voltar aos cultos no dia 9 de agosto, 10h30 da manhã, já com uma Santa Ceia. Você que está sentindo alguma coisa, está resfriado, está debilitado fisicamente, por conta de alguma enfermidade, permaneça em casa. Nós vamos ter a ceia ainda online, ainda a nossa programação vai continuar online e vamos retomando os cultos gradativamente. Então, domingo dia 9, 10h30, estaremos aqui com ceia. A igreja está com as cadeiras bem distantes umas das outras. Nós vamos ter todo um processo aqui para entrada, álcool gel, máscaras. Mas você também que está acima dos 65 anos, grupo de risco, e crianças também, evitem de estar aqui na igreja. E a gente vai continuar dando aí assistência por telefone, pelos cultos online, tá bom? Que Deus te abençoe e preserve a sua vida com saúde, você e toda a sua casa. Vamos receber a bênção? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a presença do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, sobre a sua família no dia de hoje, permaneça para sempre. Amém.